Boa noite, bem-vindo à nossa live aqui do Bíblia e Teologia. E bom dia, boa tarde para quem vai assistir ao vídeo depois, que vamos estar disponibilizando o nosso canal do YouTube, tá bom? Como eu disse, essa é uma live aqui do Bíblia e Teologia. Meu nome é Antônio Júnior, eu que administro, cuido, posto as coisas no Bíblia e Teologia. Eu te convido a acessar lá o nosso Instagram, Bíblia e Teologia. Eu tenho também o Dicas Bíblia e Teologia e tenho também o Texto do Sábado, tá bom? Eu tenho feito essas lives, geralmente agora mais tarde, para estar orando, para convidar as pessoas para orar, para refletir na Bíblia sobre a atual crise que nós estamos vivendo. E hoje eu vou refletir aqui sobre as 10 pragas do Egito, porque o que nós estamos vivendo agora nesse momento pode ser considerada também uma praga. Mas seguindo, né, esses momentos que estou fazendo aqui de oração, de reflexão, de clamor a Deus. A arma que nós cristãos temos é o clamor a Deus, é a oração. Nós buscamos na Bíblia e na teologia as respostas para aquilo que nós não entendemos. Então, diante dessa crise, dessa pandemia, eu tenho tentado trazer algumas palavras, algumas reflexões. Nos nossos dois primeiros vídeos, eu trouxe reflexões em cima do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse nos ensina duas coisas, dois erros que nós devemos evitar diante dessa crise atual e diante de qualquer crise atual que venha acontecer. Os dois erros que devemos evitar, o primeiro é o negacionismo e o segundo é o pânico. O negacionismo é negar o que está acontecendo. Isso é uma forma errada de preparo. Nós não podemos negar o que está acontecendo. Por isso vemos muitas pessoas às vezes falando, não, isso não é tão assustador assim, essa pandemia do coronavírus não é tão assustadora assim, os jornais estão mentindo. Isso é o que se chama de negacionismo. Mas a palavra de Deus nos mostra que coisas ruins sempre se abatem sobre esse mundo. Já aconteceu isso, por exemplo, na Idade Média, na chamada Peste Negra, né, onde milhões e milhões de pessoas morreram. Aconteceu isso agora no século XX, na gripe espanhola, onde milhões e milhões de pessoas morreram. Então nós não podemos negar o que está acontecendo, o que está diante de nós, o que nós podemos vir a enfrentar. Porque a palavra de Deus diz, a própria Bíblia diz, que coisas ruins aconteceriam. O Senhor Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então as aflições, elas vêm tanto para os não crentes como para os crentes. E o segundo erro que nós devemos evitar é o erro do pânico. O pânico não pertence ao povo de Deus. Então, se você tiver algum momento entrando em pânico, entrando em ansiedade, entrando em depressão por tudo que está acontecendo e que vai acontecer, tanto pela crise de saúde como pela crise econômica, isso não pertence ao servo de Deus. Você tem que orar, por isso nós estamos orando aqui também. Você tem que orar, repreender isso, né, como diz os pentecostais, pedir para Deus acalmar o seu coração. Às vezes os fatos podem ser difíceis, podem ser perturbadores, as imagens podem ser difíceis, como nós já vemos acontecendo em Manaus agora, onde estão abrindo valas e valas lá para enterrar as pessoas, os hospitais não estão tendo mais vagas, hospitais em São Paulo, em Manaus, no Ceará, no Rio de Janeiro, estão começando a ficarem lotados. Então, mas diante disso, nós não podemos entrar em pânico, nós temos que confiar em Deus, na soberania do Deus que controla a história. Nós temos que orar, colocar diante do Senhor o nosso questionamento, o nosso temor e pedir a Deus que nos ajude, que acalme o nosso coração. E não somente orar por nós,
mas também orar por outras pessoas, pelas pessoas que estão enfrentando doenças já. Né? Nós sempre vivemos uma crise, uma epidemia de dengue no nosso Brasil, pessoas enfrentando câncer, e agora, com essa pandemia do coronavírus, os hospitais ficaram lotados. Um membro da minha igreja, um presbítero, já perdeu uma tia em São Paulo por causa do coronavírus. Então nós temos que orar, não só por nós, mas pelas pessoas. Então eu te convido, você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir, a orar junto comigo agora. Nós vamos orar e depois nós vamos refletir sobre as 10 pragas no Egito. Lembrando que esse vídeo é uma live que eu estou fazendo aqui de madrugada, como uma espécie de vigília e reflexão na palavra de Deus, que depois também estará disponível no canal do YouTube do Bíblia e Teologia e também no nosso Facebook e durante 24 horas no Store no Instagram. Então te convido a você a orar junto comigo aqui pela sua vida, pela sua família e por aqueles também que já estão sofrendo ou que virão a sofrer. Amém? Vamos orar e depois nós vamos refletir um pouco aqui na palavra de Deus. Senhor Jesus, quero te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão sofrendo neste momento, pelas pessoas que estão em pânico, Senhor, ou estão negando a realidade. Que o Senhor esteja, Deus, tocando nos nossos corações, tocando nas vidas, Senhor, que o Senhor esteja consolando, Senhor, abençoando, tirando toda a ansiedade sobre a questão de saúde, sobre a questão econômica. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, crendo que o Senhor é suficiente nas nossas vidas, seja na vida, seja na morte, o Senhor é o suficiente nas nossas vidas, Senhor. E que Teu Espírito Santo esteja conduzindo, Senhor, as nossas vidas, esteja conduzindo as nossas reflexões bíblicas, nós possamos ter, Senhor, os pés fundamentados na rocha que é o Senhor. Clamamos agora neste momento por aquelas vidas em Manaus, Senhor, por aquelas vidas que já estão sofrendo, pessoas morrendo em casa. Senhor, tem misericórdia. Protege o teu povo, Senhor, também em São Paulo, Senhor, no Pernambuco, no Ceará. Pai, em nome de Jesus, esteja preparando o seu povo, preparando as vidas para o que pode acontecer, Senhor, nos guardando, Senhor, de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, essa live, esse vídeo, é para uma reflexão aqui sobre um texto das Escrituras, sobre o contexto ali das 10 pragas no Egito. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia, eu estou aqui com a minha, como o nosso canal é o Bíblia e Teologia, eu gosto sempre de enfatizar a palavra de Deus, né? A Bíblia. Tem aí a sua Bíblia, seja ela física ou ela no celular. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Jerusalém. É uma ótima versão. Eu escolhi ela para essa live, para esse vídeo, porque ela traz o nome de Deus da forma como foi escrito no hebraico, nas línguas originais. Então, no Êxodo, que nós vamos estar lendo aqui, o nome de Deus é Yahvé, que é o nome que Deus se revela a Moisés. Yahvé, eu sou o que sou. Então, convido você a estar refletindo comigo. As 10 pragas estão lá no livro de Êxodo, capítulo 7. Elas têm algo a nos revelar a respeito do que estamos passando, do que estamos vivendo hoje. Então, o contexto bíblico e teológico é que o povo de Deus estava preso no Egito já havia 400 anos. Isso Deus já havia revelado a Abraão. Como eu disse, nós não podemos ser negacionistas, porque nas próprias Escrituras Deus revela o seu povo, Deus nos revela, principalmente no livro de Apocalipse, que coisas ruins aconteceriam nesse mundo. Então nós não podemos negar. Pelo contrário, nós devemos nos preparar. Então, nesse sentido, Deus apareceu a Abraão e falou: olha, você terá um grande povo, uma grande nação, mais numerosa que as estrelas do céu, mais numerosa que as areias da praia. Só que os seus descendentes ficarão 400 anos presos no Egito. Se Abraão fosse um negacionista, ele diria: não, Deus, isso não pode acontecer. Como o apóstolo Pedro disse
a Jesus, falou, não, o Senhor não vai para a cruz, o Senhor não vai. E Jesus disse para ele, Satanás, arreda-te de mim. Então no mundo nós temos aflições, foi isso que Deus disse a Abraão. Falou, olha, você terá um grande povo, mas eles ficarão 400 anos presos no Egito. Então depois que José morre, levanta-se um faraó que escraviza o povo de Israel no Egito. Só que após 400 anos, Deus prepara o nascimento de Moisés, que seria o libertador. Só que o Egito era uma grande nação, poderosa, economicamente estável, mais ou menos como hoje os Estados Unidos são. Ou eram. Não sabemos como vai sair depois dessa crise. Como a Itália, como a França, como a China, todas sendo impactadas agora nessa crise. O Egito era essa grande nação e eles não deixariam o povo de Israel sair da sua terra. O faraó não deixaria. Então Deus falou a Moisés, falou, olha, vai lá que eu vou apresentar grandes sinais para o faraó que ele vai deixar vocês saírem. E esses grandes sinais são as 10 pragas no Egito, que começa a partir do Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, a primeira praga é a água transformada em sangue. É o rio Nilo transformado em sangue. E eu vou ler aqui, está em Êxodo capítulo 7, versículos... Espera que eu vou melhorar o áudio aqui. Talvez o vídeo não fique tão bom, mas o áudio vou dar uma melhorada. Acho que agora vai melhorar. Então, Êxodo capítulo 7, que é a primeira praga, diz o seguinte, vou voltar aqui abrindo de novo, que eu fechei. Só para nós ler, não vamos ler todas as pragas, né? Vamos ler só a primeira e um pouco da última. Então disse Yahvé a Moisés, o coração de Faraó está obstinado. Ele se recusou a deixar o povo partir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele na margem do rio. Tomarás na mão a vara que se transformou em serpente. Tu lhe dirás, Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixe o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Eis que até agora não tens ouvido. Assim disse Yahvé, nisto saberás que eu sou Yahvé. Com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do rio. Para quem tiver disponibilidade para acessar no Facebook, né? Porque estão dizendo que o áudio não está muito bom aqui no Instagram. Mas, deixa eu tentar mudar aqui, para ver se melhora o áudio. Não sei porque não está muito bom, mas... Então, a primeira praga é a praga que transforma as águas do rio Nilo em sangue. É interessante entender teologicamente que as pragas que se abateram sobre o Egito Antigo foi para Yahvé, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Graças a Deus parece que melhorou aí o áudio no Instagram. É assim mesmo, gente. Aqui é live, né, ao vivo, mas depois vai estar disponível também o vídeo aí. Tá? Obrigado aí a Nida Santos, que está assistindo. Então, teologicamente, as 10 pragas no Egito vieram para destronar os deuses do Egito. Os principais deuses do Egito eram o deus do rio Nilo, eles tinham o deus do rio Nilo, eles tinham o deus do sol, que era chamado de Ra. As rãs, né, tinham um deus em forma de rã também, que é uma das pragas. Então, quando Deus traz as 10 pragas, Deus está destronando os deuses do Egito, mostrando que eles não têm poder, que eles não eram verdadeiros deuses, tá bom? Então esse é o significado teológico das 10 pragas do Egito. Isso a gente traz para hoje também, para essa praga que nós estamos vivendo agora, que já
vitimou mais de 170 mil pessoas ao redor do mundo e 3 mil no Brasil em poucos meses, tá bom? Já vitimou mais do que a dengue, do que H1N1, então é uma praga. Então, por que Deus permitiria algo disso acontecer? Eu já falei no primeiro vídeo a respeito dessa pandemia, disso que nós estamos falando, nós estamos orando, que Deus permitiu que esse vírus aparecesse no momento que ele quis, né? No momento que foi da vontade dele. Para quê? Para destronar alguns deuses do nosso mundo contemporâneo. Por exemplo, o Deus dinheiro. Deus está querendo destronar o Deus dinheiro do coração das pessoas. A crise não vai ser só de saúde, a crise vai ser econômica. Só que muitas pessoas estão com o coração duro diante disso, porque a crise econômica vai afetar todo mundo. E no início da pandemia, alguns até refletiam sobre isso, agora não querem refletir mais. Porque a maioria das pessoas, mesmo dentro da igreja, acredita que sem dinheiro não se faz nada, que sem dinheiro não sei o quê. Todo esse tipo de frase a respeito do dinheiro coloca o dinheiro como um Deus. Então, Deus quer destronar esse Deus. E está destronando. O PIB da China, o Produto Interno Bruto, já caiu 6% no primeiro trimestre. Então é um Deus atual. Um dos principais deuses do Egito era o do Rio Nilo. E foi o primeiro a ser destronado na primeira praga. Então veio a segunda praga, que são as pragas exatamente das rãs. Que havia um deus também no Egito, em forma de rã. Após o rio ficar sujo, as rãs aproveitam. Percebam também que, biblicamente, teologicamente, essas pragas vêm em sequência. Olha só, a segunda é as rãs. A terceira são os mosquitos. Porque após a praga das rãs, as rãs morrem e os mosquitos vêm, não é? Os mosquitos vêm e tomam conta. A terceira praga. A quarta é as moscas. Mesma coisa. Os mosquitos, as moscas. Depois de tanto bicho morrendo, mosquito e mosca, vem a peste dos animais. Os animais não aguentam e adoecem. A sexta praga é uma praga parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Eu vou ler ela um pouco, tá? Êxodo 9, a partir do verso 8. Diz o seguinte: Disse Yahvé a Moisés e Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a lance para o ar diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e nos animais tumores que se arrebentarão em úlceras por toda a terra do Egito. Então, versículo 11 diz: Os magos não podiam manter-se de pé diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Todavia, Yahvé endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como Yahvé havia dito a Moisés. Então, o que está dizendo aqui é que essa praga mexeu com a saúde do povo egípcio, as úlceras, os tumores, mas mesmo assim eles não se converteram. Por quê? Porque ainda estavam achando que os seus deuses eram mais importantes do que o que Deus estava fazendo, do que a soberania de Deus. Os deuses que nós temos hoje, os deuses do dinheiro, os deuses da política, como estamos vendo as pessoas debatendo, discutindo sobre política, endeusando ou a direita ou a esquerda. Isso é idolatria. Isso são os deuses. Pode ser representado aqui pelos magos. O faraó confiava nos magos. O povo confiava no faraó, o faraó confiava nos magos, que não podiam fazer nada diante do que Deus estava operando ali. E nesse momento nós temos que refletir sobre isso. Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está castigando o mundo, como castigou o Egito. E nós temos que deixar toda a idolatria, todos os deuses de lado. Temos que parar de confiar que algum sistema político vai salvar o mundo, algum sistema ideológico vai salvar o mundo, porque tanto comunistas quanto capitalistas estão sofrendo, a economia está caindo, todos vão ser abalados e abatidos por essa pandemia, como todos foram assim no Egito, na época de Moisés.
Moisés estava concentrado em Deus e Moisés falou para o povo de Israel, fala, se concentrem no Senhor, se concentrem em Yahvé, que ele vai livrar-vos. Então essa sexta praga também foi uma praga de enfermidade. Depois veio a praga da chuva de pedras, uma grande tempestade de granizo, de fogo. Depois os gafanhotos. Depois temos duas pragas sobrenaturais. Então, até a oitava praga são acontecimentos em sequência. Primeiro o rio fica sujo, depois vem as rãs, depois vem os mosquitos e as moscas, e os animais adoecem, depois os seres humanos adoecem, depois vem uma tempestade, os gafanhotos vêm logo em seguida. Então, não podemos ser negacionistas. Temos que encarar a realidade. Primeiro veio a pandemia do novo coronavírus e depois está seguindo as crises econômicas. O que pode seguir depois? Pode seguir algo depois. Mas isso é o fim do mundo? Não. Não podemos entrar em pânico. O principal é confiar no Senhor, na saúde ou na doença. Nós temos um casamento com Deus. A Bíblia fala que a igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, nós temos que confiar no Senhor. E a partir de um momento aqui nas 10 pragas do Egito, Deus começa a proteger o seu povo de maneira especial. As pragas não começam a cair sobre eles mais. As primeiras pragas também caíam sobre eles, mas as outras não caíam. Então, de certa forma, Deus protege o seu povo, sim. Mesmo que a doença, mesmo que aconteça alguma coisa, Deus protege o seu povo. Isso nós temos que acreditar, isso nós temos que confiar de acordo com a Bíblia Sagrada. Nas 10 pragas do Egito, Deus protegeu o seu povo. É um significado de aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. A nossa confiança está nele. Jesus disse: a ninguém chamei Senhor, Mestre, Pai, a não ser o próprio Deus. Ele é o nosso rei. O nosso reino é o reino de Deus. Não é o reino do Brasil, não é o reino da Europa, não é o reino dos Estados Unidos, não é o reino da China. O nosso reino é o reino de Deus. Eu quero conclamar você a desapegar dos reinos políticos desse mundo. Nada podem fazer, estão se embaralhando. Por quê? Porque realmente ninguém sabe o que fazer. De repente, um político de direita nega o que está acontecendo e vem o vírus e arrebenta, como aconteceu nos Estados Unidos. Já tinha acontecido com um político de esquerda da China, que negou no início e vem o vírus e arrebenta. Então, destrone os ídolos políticos do seu coração. Destrone. Confie em Deus, comece a orar mais. Tem pessoas que dizem assim, mas a gente só ora, né, quando a coisa aperta. Sim, essa é a nossa natureza. A nossa natureza humana é dessa forma. E Deus sabe, Deus conhece. O Salmo diz que Deus sabe que nós somos pó. Deus conhece a nossa natureza, não tem nada de errado de orar mais agora, de ler mais a Bíblia agora. Aproveitar o tempo que alguns estão de quarentena, a maioria está e outros não, mas os que estão não só para ficar vendo série ou filme, mas para buscar mais a Deus, para orar mais, para ler mais a Bíblia. Então, as duas últimas pragas, a nona praga é uma praga sobrenatural que afeta o deus Ra, um dos principais deuses do Egito, o deus Sol. E Deus traz trevas. Olha só, disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Então houve trevas no Egito. Como aconteceu isso, não sabemos. Pode ter sido um eclipse. Nós não sabemos o que aconteceu, mas houve trevas. As pragas provavelmente duraram de 6 meses a 1 ano na terra do Egito, que aconteceu essas pragas. E a penúltima foi sobrenatural. E a última praga, né, foi o anúncio da morte dos primogênitos. Que aí o faraó amoleceu seu coração por um tempo. Então diz a Bíblia no Êxodo capítulo 11. Yahvé disse a Moisés: farei vir mais uma praga ainda contra o faraó e contra o Egito. Então ele vos deixará partir daqui. À meia-noite, versículo 4, passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito,
desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava e até mesmo os primogênitos do gado. Nessa praga, o povo de Deus foi protegido. Nenhum primogênito de Israel morreu. Olha o tanto que Deus é específico. Deus disse: morrerá todo primogênito da casa do Egito. Até o filho de Faraó morreu. Então Deus é específico no que ele faz. Se você observar o que está acontecendo, essa pandemia do coronavírus está matando exatamente tantos por cento da população, de 6 a 7% da população, 10% da Europa, e no Brasil está em 6%. Porque é a determinação de Deus, é a soberania de Deus que está agindo. Mas Deus diz a Moisés que o propósito é amolecer o coração. No caso das 10 pragas do Egito, era que o faraó deixasse o povo de Israel partir. E foi isso que o faraó fez após essa praga que trouxe grande mortalidade, grande mortandade. Deixou o povo partir. Mas se você conhece a história ou não, depois o faraó se arrepende e vai atrás do povo de novo. E Deus abre o Mar Vermelho. E o faraó tenta passar com seus exércitos ali afundam ali. E Deus então vence de forma definitiva todos os deuses do Egito. Os deuses do Egito foram humilhados. E eu digo a você, bíblica e teologicamente e espiritualmente, os deuses desse mundo estão sendo humilhados. Eu te pergunto, onde está agora os deuses da economia? Onde estão agora os deuses do esporte? Quando poderão voltar? Os deuses dos grandes eventos, onde estão? Então Deus está humilhando os deuses desse mundo, como fez com o Egito. Os grandes artistas vão perder muito dinheiro. Se muitas pessoas vão ficar mais pobres, se nós vamos ficar mais pobres, somos cidadãos comuns, os grandes artistas podem não ficar mais pobres, eles vão perder muito dinheiro, chamado de ídolos, porque não tem como gravar agora, não tem como fazer shows agora. Mesmo com essas lives, eles não vão ganhar tanto dinheiro quanto estavam ganhando. Então os ídolos estão sendo humilhados, os deuses estão sendo humilhados. E nós, como servos de Deus, como apoiando nas Sagradas Escrituras, nós temos que glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, que através dessa providência, através dessas ações, através desses atos, Ele nos liberta. Se você não deixar o seu coração se abrir, se continuar com o seu coração duro em murmuração, em reclamação, em mundanismo, em pecado, você vai deixar passar o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. E é um chamado de Deus. Nós temos orar, nós temos que orar para que nada aconteça, mas algo pode acontecer com você, algo pode acontecer comigo. E é um chamado de Deus. Será que você tem certeza da sua salvação? Será que você tem certeza que Jesus Cristo vai te levar para o céu? Se não tem, esse é o chamado de Deus para você. Como eu disse, gaste mais tempo. Se você está em quarentena, se você está trabalhando em casa, em oração, em orar com a sua família, em orar com seus filhos, em ler a Bíblia, em assistir filmes bíblicos, em assistir desenhos bíblicos. É esse o trabalho que eu tenho feito aqui no Bíblia e Teologia e no Dicas Bíblia e Teologia, no texto do sábado, tentar trazer coisas que edificam. E é isso que eu falo para as pessoas. Busque mais a Deus. Clame mais ao Senhor. Tire mais tempo para fazer isso. Então, essa reflexão bíblica e teológica aqui nas 10 pragas no Egito é para que você saiba que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está humilhando os deuses deste mundo e está nos chamando, nos convocando a estar diante dele. E eu quero te chamar, você que está assistindo agora no Facebook, no Instagram, e quem for ver o vídeo depois também, que estará no canal do YouTube, a orar aqui mais uma vez. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo aquilo que o Senhor fala conosco através das 10 pragas do Egito, através do Êxodo, que a tua graça, a tua misericórdia esteja se manifestando a nós
Senhor, aquelas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, Senhor, Anida, Pai, ó Deus, abençoe a vida dela, abençoe cada um, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Pai amado, ajude-nos a manter o controle mental, Senhor, o domínio próprio, a calma, a paz, a sabedoria, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos ungindo. Senhor, guarda a Tua igreja, Senhor, que nós não possamos esfriar na fé, mas que nós possamos crer, acreditar, Senhor, no que a Tua palavra diz, Senhor, para nós, no que as Tuas doutrinas dizem para nós, naquilo que o Senhor quer dizer para nós, Pai. Deus, eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Então, agradeço aí a quem assistiu, tá bom? Nós vamos estar gravando mais vídeos, né, para o nosso canal. Te convido a se inscrever lá no YouTube, Bíblia e Teologia também, você acha lá. Como eu disse, tem o Facebook, tem o Instagram, tá bom? Nós estaremos gravando mais vídeos, talvez mais alguns sobre se refletindo, orando a respeito do que está acontecendo no mundo agora. Tá bom? Obrigado aí e até a próxima.